boa tarde. Estamos de volta, Mundial, e você está chegando nessa tarde de sexta-feira. Tarde fria, mudou o tempo aqui em São Paulo. Vamos bater um papo super gostoso. Hoje o programa tem 1 hora de duração. A gente vai ficar junto nessa 1 hora e num bate-papo super gostoso e importante que eu estou recebendo aqui hoje, Hans Arteaga. Exato, Hans Arteaga. Exatamente. Pronuncia o teu nome. O doutor Hans, né? O Hans Arteaga, ele é médico e ele tem um amplo trabalho tanto na medicina preventiva também, e ele faz parte de muitos grupos de ações sociais, e a gente vai conversar sobre isso aqui hoje. Tá bom, Samir. Faz tempo que não venho aqui. Faz muito prazer estar tempo. aqui. Eu te entrevistei há muito tempo atrás. Foi eu tive um trabalho muito grande, né? Eu fiz medicina também na Itália, tá? Me formei em Pisa, fiz as provas em Roma. Então a gente tem uma experiência muito grande de medicina lá na Itália, aqui. Participei também, fui o único médico na guerra na Iugoslávia. Tive que fazer universidade também em Nice, tá? Então, acabei me habilitando no leste europeu, na Itália e aqui. A tua nacionalidade é? Sou brasileiro, por favor. Você é brasileiro mesmo. Mas foi correr esse mundo aí para poder conhecer coisas diferentes. Foi, Samir, olha, eu médica. sempre adorei viajar. Quando fiz medicina, fiquei super triste que a gente acaba ficando muito fechado dentro de hospital, entendeu? Principalmente quando eu descobri que fazer a faculdade só não era suficiente. Então, no terceiro, quarto ano, eu já consegui acompanhar alguns colegas de residência, tá? E nós ficamos acompanhando o hospital desde então, dia e noite, tá? E foi uma pena que parei de viajar com isso. Eu sempre viajei no Brasil, na América do Sul, de mochila. Tá, sempre virei... Era mochileiro mesmo. Era mochileiro mesmo, pegando o trem da morte, indo até Machu Picchu, essas aventuras assim. Mas isso é tão importante, né, Hans? Porque acaba criando uma relação com os lugares por onde passa. E quando você volta, você tem um novo olhar da onde você vive e de como é a sua atuação como médico, no caso, né, aqui no Brasil, por exemplo. Isso. O meu pai era engenheiro, ele queria que eu fizesse engenharia. E eu gostava de engenharia, mas queria trabalhar mais com as mãos, eu queria pensar em fazer medicina. E essas viagens me levaram realmente a um contato maior com a população. E eu fiz medicina com o desejo realmente de ajudar a população a ser útil de alguma maneira. Nunca pensei em ganhar dinheiro com medicina, tá? Eu poderia ter feito outras coisas, mas foi muito interessante, eu me sinto útil assim. Que bom. E realmente consegui fazer muita coisa. Graças a Deus. Sabe? E a gente vive um momento hoje, o Hans tem uns trabalhos incríveis, até como voluntário, eu vou querer que ele fale aqui hoje, mas vamos começar a falar dessa pandemia, né? Vamos aproveitar a presença do Hans aqui para a gente trazer a tua sensação e o seu conhecimento como médico também, da nossa relação hoje com a pandemia. O Brasil, São Paulo, onde a gente vive, tomou um rumo, né? A gente já está em quarentena, que já não é mais quarentena, já passou, né? Desde 23 de março, mais ou menos, tá? A gente está reabrindo aos poucos. Qual que é a tua visão desse sentido, da gente estar em quarentena? Isso preserva a gente e também como que fica a nossa saúde em todos os sentidos quando a gente fica isolado? Olha, Samira, a visão do médico é bem diferente. Tá? O próprio ambiente de hospital para a gente não é um ambiente muito saudável, nunca foi. Eu sempre fiquei muito preocupado com isso, principalmente que eu cresci no Rio de Janeiro e a minha primeira experiência foi realmente no Rio de Janeiro, na periferia, era onde a gente conseguia trabalhar e aprender melhor, tá? Nos hospitais perto da Avenida Brasil, em volta da Baía de Guanabara, realmente os lugares não eram muito fáceis, perto das comunidades, tá? E era o que a gente conseguia realmente. Te colocava numa ambulância para você ajudar dentro da periferia, dentro das favelas praticamente. Foi uma experiência muito boa, mas nunca foi um ambiente muito fácil para a gente trabalhar. E sempre tive a preocupação de contaminação, tá? E isso realmente acaba acontecendo com a gente. Mas você percebe que na pandemia a população ficou muito perto
do que era aquilo que a gente vivia, desse risco de contaminação grande, tá? A gente pode sentir, né, o que os médicos sentem. Exatamente, quando estão próximos a sentiram isso. na pele. Na própria guerra da Iugoslávia, eu ficava muito preocupado, porque eu sabia que a população empobrecendo, existia mais o risco de algumas epidemias, tá? A preocupação de trazer isso para o Brasil, hoje em dia isso com os aviões, com os voos, fica muito mais fácil de você levar um vírus, transmitir uma doença. Fica realmente muito mais complicado isso, Samira. E foi o que aconteceu? Não, foi o que aconteceu, tá? Inclusive, isso no início é muito bom a gente começar a falar dessa parte, porque o nosso tema era erros e acertos nisso. Sim, né? vamos falar erros e acertos na pandemia. Exato. Eu não tenho nenhum interesse político, nenhum interesse em nada. Então, eu tenho liberdade de falar aquilo que a gente viveu realmente, tá? E você vê que no início houve grandes erros. A Organização Mundial da Saúde ela poderia ter avisado antes do que estava acontecendo. A China poderia ter mostrado como era crítica a situação deles, como era realmente um vírus bem difícil de você lidar. Se tivesse sido feito isso, nós teríamos tempo, tá, de preparar. Ele não teria sido aquela catástrofe que foi na Itália, por exemplo. Uhum. Tá. Que graças a Deus eles já vão começar, né? Já estão reabrindo. Exato. Sempre me perguntaram... Mas é um país mais velho, né? Olha, são vários fatores. Tá? Eu, como médico lá, eu posso te falar, o sistema de saúde lá funcionava super bem. Uhum. Então, o médico de família lá funciona muito bem. Aqui deveria realmente estar sendo implantado isso, mas lá funciona bem. E, na realidade, é um espelho do que está acontecendo lá. Tá. Nós éramos obrigados, quando a gente se forma, a fazer um internato. E nosso treinamento é feito em cidades pequenas, acompanhando principalmente os médicos de família. Então, eu tive que correr várias cidades. Todo mês eu era designado para uma cidade diferente, acompanhando os médicos de família. E realmente eu me espantava com a quantidade de pessoas idosas que a gente atendia, tá? Mas todos super bem controlados. E essa população pagou um preço muito alto, tá? Uhum. Porque não... imagina que 4, 5 anos atrás, quando eu estava lá, eu sempre gostei de ler o jornal, o Corriere della Sera, e eu vi que teve um surto, tá? Teve um surto de uma febre que eles não tinham identificado bem no norte da Itália, numa cidadezinha. Uhum. A vigilância sanitária de lá imediatamente foi, tá? Viu quem era aquela pessoa, viu a família, tá? Bloqueou aquela região, tá? E eles curaram, terminaram. Era uma febre chikungunya. E eles conseguiram... Era chikungunya. Eles conseguiram um surto numa pessoa de imediato bloquear. Então, o sistema lá funciona. Uhum. Tá? Diferente do que aconteceu aqui na época da Dilma, que começou o Zika, tá? Os médicos deram alerta, ninguém fez absolutamente nada. Parece que a doença está muito distante da gente quando chega essa informação. Tá? E não é, ela está próxima. E aí os médicos alertando, o sistema não funcionou, não foi lá, não bloqueou. E hoje nós temos esse monte de crianças com microcefalia, tá? E a Zika já realmente faz parte do nosso cotidiano, chikungunya, e sem se falar da dengue, né? Tá? Então, realmente, houve essa primeira falha muito grande, impediu que o sistema italiano se protegesse, tá? Porque o comércio é muito grande, o fluxo dos chineses para Milão é muito grande naquela região. Eu trabalhei muito naquela região, perto de Prato, em Firenze, fui assistente muito tempo de um grande homem, o professor Luccioli, que é um especialista... grande dos especialistas da Itália, que faleceu já tem uns 3, 4 anos. Mas aquela zona, as pequenas fábricas, médias, grandes, de tecelagens foram todas compradas pelos chineses. Nós vimos uma mudança assim, extremamente grande. Para você ter uma ideia... Isso em uma década, 2? É uma década que aconteceu isso praticamente. Tem praticamente bairros ali em Prato, ali perto de Prato, que não se fala italiano. Só chinês? Só chinês, entendeu? Então, é muito fácil o vírus ter migrado da China para a Itália. Exatamente, tá? Isso complicou muito a situação. E da Itália para cá. E a fiscalização ali é pesada, eles não dão conta, porque tem muito imigrante ilegal tá trabalhando ali. Então, a situação é muito complexa, tá? Então, você imagina todo esse fluxo. Lá, eu nunca tive carro.
Carro lá é muito mais barato que aqui. Eu sempre tive o sonho de ter um Porsche. E lá eu tinha como comprar um Porsche. O preço de um carro que eu tenho aqui, eu podia comprar lá. Mas não vale a pena. Eu fazia tudo de trem, metrô, super rápido, ia dormindo, estudando, tá? Com meus colegas, conversando. E lá nós fazemos tudo assim. É um sistema que funciona. Exato, funciona. O transporte funciona, a saúde funciona. E um fluxo muito grande. Agora, você imagina todo esse fluxo com os chineses chegando e transmitindo dentro desse corredor, tá? Esse vírus que se difunde de uma maneira absurda, tá? E não tinha prevenção, porque sem não sabia que ele existia. Sem prevenção nenhuma. Então, os italianos não têm culpa disso, entendeu? Tá? Só que aí atingiu os mais velhos, que foram os que mais morreram Exatamente. lá, né? Aí nós temos uma mortalidade muito grande nesse cenário, tá? Principalmente nas pessoas de mais idade, nós temos mais de 35, 37 mil mortes, né? E aí, de repente, chegam aqui e falam, não, o Brasil agora ultrapassou a Itália. Tem mais de 50 mil, como se for, criando mais pânico ainda. Só que a população da Itália é de 60 milhões. Nós temos 220 milhões. Para chegar nessa proporção, nós teríamos que ter mais de 130 mil mortes aqui. Para alguém poder chegar e falar, olha, nosso país está pior que a Itália. Essa seria a realidade, mas não falam isso. Falam, não, o Brasil está muito pior, criando um pânico assim desmedido. Tudo nesse sentido, criar mais pânico. A seu ver, o que faz com que tanto autoridades como a mídia em geral criem esse pânico? Porque o pânico começa daí. É a politização. A politização da mesmo. pandemia. É uma triste realidade, tá? Tá uma triste realidade. E você vê em todos os dados que são colocados, tá? Dessa maneira, como estou te falando agora, da desproporção do Brasil e Itália, você vê em todos os setores acontecendo isso. Isso realmente é uma pena. Ao mesmo tempo, você vê tentando impor ao médico que não utilize cloroquina ou que não utilize azitromicina, porque não existem trabalhos científicos, tá? Mas quando nós usamos trabalhos científicos, os trabalhos científicos são muito importantes, mas no dia a dia a gente não está tão preocupado com trabalhos científicos. A gente está preocupado, o médico, eu sempre tive preocupação em tratar o paciente, tá, de maneira individual. Tá? O melhor que eu aprendi na clínica é a anamnese, o exame do paciente. Cada paciente tratar da maneira que precisa, entendeu? Tá? Não é porque secretário, fulano, ministro falou que eu tenho que usar essa medicação, o que eu não posso usar. Isso nunca aconteceu, é um absurdo isso. É o médico, tá? Que tem que saber, né? É o médico que tem que saber isso daí. E realmente, se a gente comparar, tá? E não deu tempo de fazer isso, com a gripe espanhola, por exemplo, tá? Aquela batalha das citocinas no organismo humano, fazendo aquela depressão de imunidade, isso aconteceu na gripe espanhola, é o que aconteceu aqui também. Entendi. Tá? E é uma pneumonia bacteriana secundária. Então, eu cansei de começar a dar azitromicina aos pacientes, eles melhoravam, tá? Apesar de muita gente combater. Tá? E às vezes eu percebia que não melhorava tanto, tá? Via com colegas, eles entravam com um outro antibiótico. Então, a azitromicina não é nenhuma mágica. Tive colegas que trataram com cefalosporina e melhorou também, tá? E tratando o paciente desde o início, tá? O paciente sai, fica bem, você consegue controlar ele bem. Ele consegue ser tratado Exato. em casa. Na realidade, você tem que esquecer um pouco o coronavírus, tem que tratar o paciente. E aí, o que acontece? Ele melhora. Não está melhorando, muda o antibiótico, aumenta o antibiótico, tá? Você percebe que a inflamação no pulmão está um pouco pior, nós entramos com corticoide, tá? E aí ele melhora. Quais são os pacientes que acabam tendo mais problemas respiratórios? Aqueles que não são tratados desde o início. O paciente que não é tratado desde o início são aqueles que vão piorar mais. Eu tratei o Kleber, um grande amigo lá da IAFASP, tá? E ele ficou mal, entrei direto com a azitromicina, ele teve uma melhora assim, absurda, eu ia entrar com cloroquina, mas você não acha cloroquina? Não precisou, só com a azitromicina ele já melhorou. Lógico, o tratamento clínico, tá? Broncodilatador se precisar, o acompanhamento clínico é o principal. Aí ele me liga super chateado que o primo dele, lá em Fortaleza, teve o mesmo problema que ele, foi no pronto-socorro, deram para ele medicamento, ele voltou para casa, tá? Piorou, voltou, ficou internado 2 dias, tá? Entubaram, morreu.
Que deram para ele? Dipirona. Tá? Dipirona não tem efeito. Não vai ter efeito nunca, entendeu? Tá? Então, realmente... Não é uma virose, né? É uma virose, aí que tá. Acaba sendo uma virose. É uma virose, mas ela complica com uma infecção bacteriana secundária com o pulmão, tá? E aí você vê no início a confusão que deu, tá? Você vai falar com o infectologista, não, a azitromicina não atua em vírus. Realmente ele tem razão. Mas não é essa a nossa visão quando a gente está no consultório. A gente começa a perceber que responde a um antibiótico porque a gente vai não combater só o vírus, a gente vai combater aquela infecção secundária que vai acontecer. Entendi. Tá? Cedo, tem o problema inflamatório no pulmão, a gente vai combater aquela inflamação no pulmão. Tá? E fazendo isso desde o início, nenhum dos nossos pacientes acabou indo para o hospital. Não foram internados. Tá? Que beleza. Isso é o mais importante. Isso é a experiência de vários colegas. Tá? E a gente vê a Prevent Senior, que foi tão massacrado no início, porque a população que eles atendem é uma pessoa de idade. Sim. E era lógico que aquela população tivesse número maior de mortes no início. E teve, entendeu? Tá? E eles, por causa disso, eles começaram a fazer todo esse programa e não teve mais solução. Os outros tiveram que acompanhar isso e tiveram que parar de falar tão mal da azitromicina, tá, da cloroquina e outros medicamentos. Porque obteve resultado, porque né? teve resultados, tá? Só que eles foram contra a política vigente. Imagina só, tá? Por mais que nosso presidente... Bateram de frente, tá? Por mais que o presidente quisesse liberar essa medicação, todo mundo foi contra. Parecia que essa politização realmente prejudicou muito. E continua prejudicando. Continua prejudicando, porque... pelo amor de Deus. A gente percebe que, no lugar de melhorar, as pessoas continuam insistindo, tá? E batendo em cima disso. Não é uma discussão. Eu acho que, com isso, se o presidente fala uma coisa, se entra a Prevent Senior e fala outra, aí vem um médico e dá o parecer dele, parece que abre uma discussão que nós, que somos leigos, entramos nessa discussão. Não, e pior que eles levam especialistas bons até para falar de determinados pontos específicos e usam aquilo contra exatamente o que está acontecendo. Realmente é muito difícil isso, é muito difícil lidar com isso, tá? É isso aí, porque eu que não sou médica, quem sou eu para poder falar se funciona ou não funciona, Exato, né? mas eles se dão, tá? Falam de tal maneira que parece que aquilo é verdade. É um problema que nós temos, eu tenho muito isso em clínica. O paciente chega, mas doutor, eu vi isso na internet. Não, pelo amor de Deus, não é tudo que aparece na internet que é verdade, tá? Não, doutor, mas falou na televisão. Infelizmente, nós temos meios muito bons, tá? Com uma amplitude muito grande, que é a internet, a televisão. Só que foi utilizada de tal maneira essa pandemia, tá? Que levou informação muito errada e um pânico tão grande que está trazendo muito prejuízo. Nós tivemos pacientes, atendi muito paciente com depressões graves, entendeu? Tá? Nós já sabemos que o índice de suicídios aumentou bastante, tá? A violência doméstica também aumentou bastante. E agora a gente está lidando com 20% das lojas, das firmas não vão conseguir abrir. Isso vai trazer um empobrecimento e nós sabemos que o empobrecimento leva também a aumento de mortes. Então, no cálculo geral, a gente percebe que o presidente tinha razão em querer fazer um esquema mais vertical, mais inteligente, e não deixaram. Na realidade, não deixaram, mas foi o que aconteceu. É o que a gente estava falando. Porque a gente está aqui na rua, né? Exatamente. A gente estava conversando até antes de entrar no ar sobre como que funciona isso nos bairros, os centrais, os bairros nobres e na periferia. Você circula na periferia, né, Hans? Exato. Nós fomos obrigados a ir na periferia para procurar levar realmente as cestas lá, junto com o Padre Ticão, lá em Merlino Matarazzo, e ele faz um trabalho muito importante lá, onde a Leandra, lá com a EAFASP, trabalha firme também, nós ajudamos ela. E para mim foi uma surpresa, lá em Moema havia tudo fechado, no Ibirapuera tudo fechado. Chegando lá em Merlino Matarazzo,
muita coisa aberta. Afinal de contas, a população lá, ela precisa trabalhar um pouco para pagar o almoço, a janta. Não tem como ficar fechado. Eu estranhei isso aí, eu queria entender a estatística. Qual era essa proporção? Foi quando eu vi um estudo feito lá no Rio de Janeiro, mostrando que em Copacabana, Ipanema, 70% tinha aderido àquela quarentena. Mas na periferia, Jacarepaguá, Meier, Madureira, era de 15%. Falei, bateu, é a nossa proporção aqui. Tá? E aí você vê, tá, uma pessoa chegando com uma gravata bonita, um terno lá na televisão. Não, a nossa média está baixa, está 54%. Média? Aí eu percebi, mas média, explica, ele não explica qual é a média. É essa média, 70%, 80%, sei lá, em Ibirapuera-Moema e 15% na periferia. Tá? A periferia não aderiu, mas a mortalidade também não foi grande. Por quê? A vida média, a expectativa de vida em Moema é de 80 anos. Tá? Lá na Zona Leste, na periferia, é de 64. É totalmente diferente. São mais jovens. São mais jovens. Tá? E você vê a experiência com países mais jovens, a mortalidade menor. Tá? Isso, então, é uma realidade. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade porque nós vemos hoje, tá, a batalha em tentar aumentar o número de exames para conseguir mostrar qual é o índice real da contaminação com o Covid, tá? E o número que nós estamos chegando é muito menor do que a gente vê na periferia, no geral, nas pessoas. Por que eles não pegam? Quer dizer, não, eles estão pegando, mas eles não morrem. Não, eles estão pegando, tá? Morre pouca gente, a mortalidade realmente é bem mais baixa que esperado. Tem a mortalidade, gente, eu estou falando uma besteira aqui. Tem a mortalidade, tá? Só que ninguém quer ir ao hospital para não se contaminar, ninguém quer ir ao hospital para fazer exame, não. E também, se fosse, não tem exame para todo mundo. São tratados não em tem. casa. Se são tratados. Exatamente. Os que a gente consegue ver, muitas vezes já tiveram, tá? Os que estão mal, a gente trata, os que procuram a gente. Felizmente, você vai encontrar na internet vários médicos que atendem por telemedicina de graça, que nem nós fazemos, tá? E resolve, está resolvendo bem. Tá? Orienta a distância aquele paciente, ele não fica desassistido. Exato, porque aquele paciente, como você falou, que corre mais risco é aquele que demora para tratar, que a evolução da doença fica mais grave. Aí, quando ele vai chegar no hospital, realmente fica muito mais difícil de você tratar. E aquele camarada que não tem nunca contato com o vírus, nunca, que eu digo assim, a gente não quer ter o contato com o vírus, mas a pessoa que ela está realmente trancada em casa, que ela não está fazendo, assim, nem supermercado, tudo vem de fora, ela não tem contato algum. Olha, como que fica o sistema imunológico dela? Como que responde? Olha, tem duas visões aí muito interessantes, tá? Porque exatamente essa era a proposta de quem queria fazer a quarentena mais forte para não ter o contato com o vírus, deixar ele sumir e voltar. Isso não vai acontecer nunca. No Brasil, a gente já viu que não. No Brasil, nunca. A população é muito grande, tá? O número de voos é imenso, o contato com outros países é muito grande. Se você prestar atenção no que ocorreu na gripe espanhola, ela chegou muito agressiva, matou muita gente em 3, 4 meses. Depois, da mesma maneira que ela chegou, ela foi embora. A população, depois de ter tido contato, tá, desenvolveu a imunidade, tá, e parou a mortalidade, foi diminuindo a mortalidade até realmente ela ir embora essa pandemia que aconteceu. Tá? Mas você tem que lembrar que naquela época nós não tínhamos os antibióticos que temos hoje. Sim. O sistema de saúde hoje é muito melhor. Em ventilação mecânica não existia naquela época. Não, tá? Hoje nós temos todo esse arsenal realmente para se defender e nós temos a inteligência. Não foi utilizada a inteligência da maneira que deveria, entendeu? É verdade. Pelas pessoas que deveriam fazer isso daí. Nós poderíamos ter feito de uma maneira mais inteligente. E nós temos os exemplos. Quando eles dão os exemplos, eles procuram dar os piores exemplos. Vamos ver o exemplo do Japão. Tá? A população de lá vive numa ilha que, se você medir o território, é quase que metade do nosso. Seria um Mato Grosso, tá? Só que ela é muito mais concentrada porque as várias ilhas que somam aquele território, que vai dar uns 130 milhões de quilômetros quadrados,
várias ilhas não podem ser habitadas, são ilhas vulcânicas, tá? A ilha principal, ela é muito montanhosa, também não permite isso. Então, se você pegar, a concentração ali é muito grande. E mesmo assim, a mortalidade foi muito menor. Tá? Mas os hábitos deles são diferentes. Na Itália, a primeira vez que eu cheguei lá, meu chefe chegou, me deu um abraço, me beijou. Eu levei mau susto, nunca um homem tinha me beijado. Mas é o hábito deles, né? Aí ele, me desculpa, eu esqueci. Eu falei, não, fica tranquilo. Aí a gente se beijava, fazia o quê? Tudo, é o normal. É a cultura deles. É cultural. Só que isso é ruim para uma pandemia. A gente não pode chegar perto um do outro. Não pode. Se você vê o costume japonês, não, você não chega perto, você não dá a mão. São mais afastados. São muito mais afastados, tá? Chega em casa, tira os sapatos. Não é agora, não, eles sempre fizeram isso. Eles já têm esse hábito, né? Já têm esse hábito, entendeu? Verdade. Tá? Hans, nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para continuar esse bate-papo. Tem muita coisa ainda para a gente falar. Gente, a gente está aqui só orientando, tá? É para você usar máscara, é para você usar álcool gel. O Dr. Hans vai falar tudo isso aqui para a gente também. E essa é uma situação real, né? Do nosso país. Exatamente. Eu estou conversando com o Dr. Hans Arteaga, ele é médico, ele participa de ações sociais também, tá dando atendimento à distância para muitos pacientes que têm o Covid-19 também e outros casos, né? Porque os grupos com que ele participa é bem amplo e a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Estamos de volta. Hoje, programa de 1 hora. Estou conversando com Hans Arteaga, ele é médico e a gente está batendo um papo super bacana sobre esse momento que a gente está vivendo de pandemia. Ele está esclarecendo muitas dúvidas nossas aqui. Se você quiser mandar uma pergunta, a gente está ao vivo pelo Facebook. É só acessar o Vibe Mundial no Facebook e mandar uma pergunta. Olha lá, estão falando, a Cláudia Oliveira aqui está falando que se pegar Covid-19 quer ser tratada por você. Tá bom? Porque ele sabe o caminho das pedras, assim como muitos médicos que olham para a medicina preventiva, né, Hans? Exatamente. Essa é a importância agora, né? Como você falou da Europa, a medicina preventiva seria o caminho ideal para tudo isso. Na realidade, foi o que eu estava te falando. A gente percebe que nós poderíamos ter seguido o exemplo de outros países, não deu tempo de fazer isso daí. E a politização disso impediu que se tomasse, às vezes, caminhos mais fáceis, tá? Talvez com um menor número de perdas de vidas, ou mesmo também, mas o grande problema é como vai terminar isso. Tá? Na realidade, foi o que você tinha me perguntado. Se ficar em casa trancado, você vai ter o coronavírus? Não, não vai ter. Ele não vai entrar. Só que depois. Ele pode até entrar, né? Só que você vai morrer de fome lá. Tá? Quem vai te sustentar? Você acha que o presidente vai conseguir te dar aqueles R$600 todo mês? De onde tira esse dinheiro? Tá? De onde vai sair esse dinheiro se o povo não está produzindo? O país parou, né? O país parou. O mundo parou. O país parou. Parece que é feito de propósito. A gente não pode parar. Você estava falando no final do outro bloco, que foi bem interessante. A gente falou bastante da situação da Itália, que você teve até uma experiência lá. E do Japão também. Você estava falando do Japão. Exato. A expectativa de vida no Japão, ela é considerada alta, né? Não, então, olha só o que é interessante, né? A gente sempre tem a ideia, não, a população que morreu inicialmente, né? As vidas que foram perdidas na Itália foi da população mais velha, mais acometida pelo coronavírus. Realmente isso é verdade, tá? Mas você vê, Japão, em contrapartida, tem a população mais idosa do mundo. Tá? E a mortalidade deles foi realmente muito menor. Tá? O Japão não está nessa história, né? Ou seja, realmente os hábitos, tá? Um controle mais correto político, eles não fecharam totalmente, fecharam as escolas, tá? Mas eles fizeram aquele fechamento vertical de uma maneira muito mais inteligente, tá? E funcionou. Funcionou, a mortalidade deles foi muito menor que a nossa, tá? Mas isso pelos hábitos deles. Pelos hábitos. Na realidade, o que a gente percebe que a solução principal, ideal, é realmente os hábitos, tá? O pânico serviu para alguma coisa. Você vê hoje as pessoas usando máscara. Antigamente ninguém usava máscara. Estão mais atentas ao levar a mão ao rosto. Exato. Usam mais o álcool. No final, a máscara, você percebe que seria importante mais por aquelas pessoas que realmente estão doentes, que nem
os japoneses faziam, os asiáticos faziam. Eles tinham respeito com o próximo. Eles usavam a máscara não para não se contaminar, mas para não contaminar o próximo, tá? Que é o que acontece com o médico quando ele vai atender, né? Exatamente, que deveria ser o certo, tá? Hoje não. Hoje, realmente, nós não temos controle totalmente da doença e nós temos um péssimo meio de transporte. O metrô nosso é muito bom, mas se você vê Roma, com menos da metade da população de São Paulo, tem quase que 300 quilômetros de metrô, é muito maior que o nosso. Nós não chegamos a 100 quilômetros, tá? Essa superlotação é absurda. Nós deveríamos não duplicar, mas triplicar essa via de metrô para realmente conseguir evitar esse tipo de problema, tá? Os ônibus, pior ainda, tá? Nós vemos que não existe uma boa distribuição, essa superlotação vai trazer problemas. Nós estamos com mais de 7 bilhões, tá? De habitantes em todo o mundo. Nós estamos vivendo uma outra era, uma era realmente de uma superpopulação. Administrar isso é diferente. Nós temos que ter uma outra política de transporte, tá? E isso é muito importante, vai depender dos nossos políticos agora. Não adianta só o povo. Nós vamos mudar os hábitos, tá? Usar máscara. A máscara vai ser obrigatória, é importante nos metrôs. Por um bom tempo, né? Em zonas onde tem muita aglomeração, tá? Mas não é por causa, não adianta ficar em casa. Mas e na periferia, Hans, por exemplo, que a gente, se circular, vai ver que realmente está todo mundo aberto, né? Porque eles precisam trabalhar, é normal, e eles têm autorização para isso, né? Os estabelecimentos. Mas a gente nota que tem muita reclamação de aglomerações, de festas. Isso a gente também tem que conscientizar, né? Olha, você quer saber, às vezes que eu participei, tá? Nesse auxílio na periferia, eu não vi uma aglomeração. Não? Não via. Tá? São realmente fatos isolados. Você percebe que a população está tendo consciência disso. Tá? Eu não sei se isso está sendo feito para criar mais pânico também, mas acontece realmente, tá? Infelizmente. Mas são 220 milhões de habitantes. Como você vai querer impor um mesmo comportamento para essa população, mais de 20 milhões em São Paulo? Você não vai conseguir nunca. E tem um outro caso, né, Hans? A gente está falando também de pessoas que às vezes não moram sozinha. A pessoa, ela mora com uma família inteira de 1, 2, 3 famílias na mesma casa. Exatamente. E nesses casos, tá? Você impor que essas pessoas fiquem trancadas em casa é muito pior, tá? Falando nisso, se você ver, é muito engraçado. Você sabe quais foram os meus 2 primeiros pacientes, tá? De clínica que pegaram Covid? Tá? Foi exatamente os 2 que foram em bloco de carnaval. Ou seja, os mesmos políticos que brigam para fazer aquela quarentena liberaram o carnaval. É o que não poderia ter acontecido. O carnaval que deu essa primeira explosão do coronavírus em São Paulo. E muita gente ficou assintomática também. Exato. Infelizmente, por um lado, contra essa política, mas ao mesmo tempo, para mim, eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu. Porque você percebeu que a mortalidade não foi tão grande, mas a população só vai conseguir se defender se tiver imunidade contra ele. Vai ter que ter contato de uma hora a outra, como é a nossa experiência com outras pandemias que já houveram no passado. A população só desenvolveu imunidade, tá? Tendo contato. Não desenvolveu ficando em casa trancada. É verdade. E eu quero falar com você também a respeito da tua experiência com as pessoas mais velhas. Mas eu tenho 2 perguntas aqui que chegaram. Você quer falar um negócio? Antes disso, eu te falei do grande erro lá, que a gente nosso tema. Faltou que foi o carnaval. Foi o carnaval. Tá? O segundo, que a gente via que estava mais ou menos equilibrado, foi quando começaram a fazer o rodízio, o maravilhoso rodízio. De 24 horas? De 24 horas. Aqui em São Paulo. Superlotou de tal maneira os ônibus, tá? E o metrô, que nós vimos na hora o impacto aumentou de maneira assim, absurda. Espalhou muito mais o vírus. Tá? Foi péssimo. Isso veio depois de um feriado prolongadíssimo. Quer dizer, trancaram a gente em casa para depois colocar todo mundo no transporte. Tá?
Exatamente. Com certeza eles não queriam isso, mas espalhou de tal maneira, tá? Mas não teve a mesma mortalidade que se esperava, mas já espalhou e nós já temos agora uma grande parte da população imunizada por causa disso. Sem saber. Parabéns, sem saber, sem sem querer. saber. Vai tá? saber se a gente já não está imunizado E era também. o que queria o nosso presidente desde o início. No final foi tudo para esse lado. Que loucura. Vamos lá. O Alexandre Roberto, ele está perguntando... Primeiro que ele está falando, nos meios de transporte devia usar gerador de ozônio? Auxiliaria isso? Não, olha, a máscara, o ozônio é uma coisa importante que eu não quero falar, senão Não, vou me senão a gente vai falar o programa enfocar, todo. Tá? Mas a máscara é o mais importante e não interessa quais são, o que vai ter no ambiente, mas a ventilação... Tá? Ela é importante. É muito importante. Bons exaustores, os lugares bem ventilados vão ajudar muito. Essa é a intenção hoje. Eu não entendi muito bem a outra pergunta dele, que ele pergunta assim, o uso do nebulizador com água oxigenada a 1% é eficaz no início? Pode ser usado como prevenção? Não. Eu acho que ele é muito naturalista. Assim, não, Alexandre, vamos lá. Deixa eu falar com... Não, esquece tudo isso. Ele é muito alternativo. Assim. Ele quer achar essas, né? Tá certo, tá no caminho dele. É pegadinha pra mim. Oh, meu Deus, vamos lá. Você tem uma ampla experiência com pessoas mais velhas, tanto com pacientes como no teu dia a dia de trabalho também. Quero que você conte pra gente um pouquinho dessa experiência. E outra coisa importante, como que você está vendo essa população mais velha durante essa pandemia? Porque no começo foi colocado um pânico sobre eles. Olha, desde o início de medicina, mesmo antes, eu sempre respeitei muito as pessoas com mais idade. E eu percebia que elas me transmitiam muita coisa. Eu sempre perguntei muito. Eu sempre procurei ver a experiência delas. Da mesma maneira que eu percebi em medicina que você precisava ficar no hospital para ter aquela experiência, eu percebi que as pessoas mais velhas tinham condições de transmitir o ensinamento deles para você evitar os mesmos erros, talvez, mais tarde, entendeu? Tá? E eu tive a oportunidade com isso, de conhecer gente muito interessante. Quando eu estava no Rio fazendo medicina, do 3º para o 4º ano, eu consegui me inscrever no curso de especialização, que era um curso novo, imagina, eu não tinha nem terminado, eles deixaram fazer o curso de acupuntura, tá? No Instituto Hahnemanniano, lá no Rio de Janeiro. E o Dr. Spett, um austríaco que morou Josef, que morou na China, ele foi o que reviveu a acupuntura mesmo lá na China e trouxe para cá. Ele tinha clientes muito interessantes, ele fazia acupuntura em Roberto Carlos, em ministros, muita gente conhecida, e era muito interessante. Eu não conhecia o Roberto, mas eu conheci outras figuras muito interessantes. Né? E eu estava no Rio, eu vim acompanhar, eu tinha um tio aqui em São Paulo, eu vim acompanhar o consultório dele, que era aqui na Avenida Paulista. Tá? E eu estava lá na sala, ele não falava muito, infelizmente. Pena, porque ele deve ter uma experiência muito grande para me contar. Mas eu estava lá sentado esperando um cliente uma vez, e entrou um senhorzinho, bem inglês, tá? Aquela roupinha inglesa antiga, o chapéuzinho e o guarda-chuva, né? Aí ele sentou e começou a conversar comigo. Que aí ele falou, que bom, você veio do Rio. Eu falei, ele falando, eu amo o Rio, passei toda a minha vida no Rio, estou aqui fazendo trabalho, já um senhorzinho. E eu vou te contar uma história do Rio de Janeiro. Eu falei, pode contar, né? Quando eu cheguei no Rio, aquele calor, tudo, mas eu tinha essa preocupação de andar só com o meu guarda-chuva, tudo. E tinham sempre uns menininhos escurinhos que vinham atrás de mim, pedindo dinheiro e tal. E aquilo não dava, tal. E veio um que eu achei simpático e falei, olha, não vou te dar dinheiro, você quer um trabalho? Aí o escurinho chegou para ele e falou, quero sim. Então você vai carregar meu chapéu e meu guarda-chuva. Tudo bem? Tudo bem. Então, para onde eu ia no Rio de Janeiro? Ele contando, né? Rio Antigo, estou te falando de 1950, 60, por aí, pela idade dele, né? E ele falando, ele ia comigo, ia para todos os lados, eu conhecia todo mundo, né? O pessoal artístico, tudo, afinal de contas, o Rio já era bem menor, era fácil conhecer todos, né? E eu não sei o trabalho que ele fazia, mas ele era bem conhecido lá. E ele falava que ele gostava de ir numa senhora que ela ensinava canto. Ela falou o nome dela, que não vou lembrar, e ensinava canto para as pessoas mais
conhecidas naquela época, os cartistas, tudo era a figura número 1. Né? E esse menininho um dia chegou e falou, olha, eu posso perguntar uma coisa? Eu falei, pode, né? Eu queria cantar. Ele falou, você quer cantar? Então, peraí. Né? Aí chegou para a professora de canto e falou, olha, você dá aula para ele? Ela, não, como é que eu vou dar aula? Eu dou aula aqui para High Society, vou dar aula para o menininho que vem com você. Não, mas eu pago, eu quero que você dê. Ele falou, quer saber, tá bom, eu vou dar. Né? E começou a dar aula para o menino continuou trabalhando para ele. Tá? Depois, naquele ambiente, ele começou a trabalhar lá dentro, cresceu. Quem é o menino? Quem é o que você conhece, que fez filmes no escuro, tá? E é do Rio de Janeiro. O Grande Otelo? Grande Otelo. Grande Otelo. Essa é a história do Grande Otelo que ninguém nunca me contou, eu não sabia. Uhum. Esse senhor inglês me contou e foi ele que levou Que o Grande lindo. Otelo, tá? Para Pela esse trabalho. generosidade de atender a um menino. Tá. Então, e essa experiência que eu sempre procurei e busquei com as pessoas de mais idade, coisas que eu nunca ouvi ninguém falando, entendeu? Tá? Eles têm muito a nos ensinar todos os dias, né? Tem muito e as pessoas não sabem o que a gente perdeu agora, dessas pessoas que deixaram de transmitir toda essa experiência para a gente agora, que nós perdemos e continuamos perdendo com essa pandemia. E a falta de diálogo também que é a maior com esses perda, mais velhos. Acho que é uma grande perda que nós temos, tá? E perda maior é que a população mais jovem não dá valor, tá? E não conhece o que eles poderiam ter de experiência com os nossos mais velhos. É verdade. Que linda história. Legal, Hans. Hans, agora, até pra gente, falta pouco para terminar o programa, eu quero que você fale desses 2 trabalhos que você faz voluntário. Um é na IAFASP, que você faz, inclusive, a TV IAFASP, né? E um outro é no Somos Todos Um. Somos Todos Um é da Marcinha, tá? Eu comecei a ajudar há pouco tempo. Ela, na realidade, nem conseguia tanto trabalho para fazer, mas eles têm um trabalho muito organizado, muito bonito, por isso que eu queria dar os parabéns à Marcinha pelo seu trabalho, né? E a TV AFASP, ela surgiu para realmente organizar melhor, tá? Todo o trabalho que era feito, e eu acabei ajudando eles também. Junto com o Padre Ticão lá, nós temos um grupo muito grande com o Kleber, tá? A Leandra faz o trabalho social, a nossa viúva Leandra. A viúva ela já passou Leandra. Aqui, é uma figuraça. Ela é TV IAFASP. IAFASP quer dizer Informação e Apoio Familiar ao Agente da Segurança Pública. Ela ajuda famílias de policiais e vocês acabam abraçando isso. E, na verdade, não é só... começou aí, né? Começou mas agora aí, é toda a comunidade. Aí. Exatamente. Na realidade, sempre foi para toda a comunidade. Mas como ela era viúva de um ex-militar, ficou muito concentrada nessa parte, porque as próprias famílias dos militares procuravam ela quando tinham problemas, tá? Pela proximidade da história, né? Exatamente. E o Somos Todos Um também. Então, o Somos Todos Um é um outro grupo, que também faz trabalho voluntário. Faz trabalho voluntário, é um grupo muito organizado. Me surpreendeu quando eu recebi agora, faz pouco tempo, a matéria do último trabalho que eles fizeram. Eu quero dar os parabéns para ela e para a doutora Márcia pela organização do Parabéns, grupo. Doutora Márcia. Parabéns para a Leandra. A Leandra já esteve aqui, né? Vai ter um papo com a gente. O da TV IAFASP, se eu não me engano, o site é tviafasp.blog.br. Eu acho que não sei de qual. Entra no iafasp.blog.br, que lá tem o link da TV IAFASP. Exatamente. E você pode conhecer todo esse trabalho que eles dão assistência... de todas as áreas, né? Jurídica, médica, psicológica, assistencial. É um grupo bem muito interessante. grande. E o Somos Todos Um também, vai lá no Google, procura Somos Todos Um, ONG, né? Provavelmente a gente acha como uma ONG. Dá um like para eles, porque a gente precisa falar desses projetos que agora estão atuando muito durante a pandemia. Exato. Eu não queria deixar de falar disso, porque realmente o povo brasileiro, a gente percebe que é um povo muito forte, apesar da politização, de muita gente contra,
Tá? Eu nunca imaginei, nunca vi tanta gente na clínica de pacientes, tá formando grupos para ajudar a comunidade, se voltando para a comunidade. Realmente, se não fossem esses grupos, a situação ia ser muito pior. A situação não está fácil, entendeu? Tá? Mas eles estão servindo de uma ajuda muito grande. Estão de parabéns. Né? E vai de tudo, né? Desde doação de cesta básica Exato. até essas assistências, né? A quem precisa. Porque na comunidade, se aparece alguém doente, às vezes eles não querem ir, como você disse, eles não querem ir para o hospital. Eles têm medo da contaminação hoje. Samira, eu não imaginei nunca que os profissionais poderiam se voltar de tal maneira, tá? De coração para ajudar a população e formando esses grupos, tá? Realmente de ajuda. Né? Tem tanta gente aqui falando, olha, tem a Yara que está falando que maravilha de ser humano esse médico. A gente tem que passar isso. Maruca San, ela está falando muito obrigada, que entrevista excelente, adorei. Ficou gravado sim, gente, está no Facebook. A hora que terminar esse vídeo fica postado. Já na segunda-feira, esse programa na íntegra vai estar no site vibemundialfm.com.br/podcast. É só ir lá e ouvir. Só agradecer por último ao Cássio, nosso anestesista, que era da Medial, e hoje está na Prevent Senior. Fala dele. É um excelente profissional, tudo. E quando a gente precisa de alguma informação, alguma coisa, ele procura colocar a gente sempre a par do que está acontecendo também. A gente tem que levantar uma bandeira mesmo, né, Hans? Porque muitos trabalhos importantes estão sendo feitos e tem muita gente que arregaçou as mangas e olhando para o outro sem querer nada em troca. Correto. Não é isso? Graças a Deus, né? Que mensagem você deixa? Ainda tem uns 4 minutinhos, tá? Que mensagem você deixa para o nosso ouvinte para que ele se cuide e fuja dessa coisa do medo que foi colocado na mente das pessoas? A gente está aqui falando da quarentena vertical, da quarentena horizontal, de todos os cuidados que a gente tem que ter com a gente e com o outro, né? É momento de autocuidado, mas também da solidariedade. A gente percebe que realmente no final o que vai ajudar a gente é a mudança de comportamento, tá? Lavar as mãos, tá? Sempre o álcool gel. Não demais também, eu percebo pacientes que chegam para falar com a gente, lava a mão, tá? Não pegou absolutamente, está lavando a mão outra vez. Nós já estamos tendo problema com algumas pessoas com alergia de contato já, tratando outros problemas na mão, luva demais, vai dar micose de unha, vai dar outros problemas. As luvas, né? As luvas também, não existe nada perfeito, tá? Eu espero que já a gente consiga diminuir, tá? Usar máscara, mudar os hábitos é importante, mas não exagerar, porque realmente vão trazer problemas também, tá bom? A gente tem visto já muitas pesquisas, até em muitos relatos, pessoas que, por exemplo, já tinham toque. Agora desenvolveram mais. Você disse no início da entrevista casos de suicídio que tiveram aumento. Exatamente. Então a gente precisa tomar cuidado também de como a gente recebe a informação e como a gente lida com ela. É muito difícil a história da informação, porque nós temos a tendência a acreditar em tudo que sai na televisão. Não é verdade. A gente tem que conseguir filtrar, conversar mais com o vizinho, conversar com as pessoas, não se basear tanto no que está acontecendo agora. É muito difícil você conseguir diferenciar essa politização, porque a própria internet ficou corrompida. Eu realmente não sei como te falar, como é que a pessoa vai conseguir sair dessa. Tá? Com bom senso. Com bom senso. Com bom senso. Com bom senso. Né? Você disse no começo da entrevista também, até é bom a gente já fazer um novo alerta. Nós vamos ficar imunes a tudo isso. Nós vamos. De uma maneira ou de outra, nós vamos. Não é? Nós vamos passar por toda essa situação. E o nosso organismo vai criar uma resistência a esse vírus, como ele já criou a outros. Isso que faz com os bebezinhos quando ele é jogado para lidar com a terra, né? Exatamente, Samira. Hans, agora realmente o programa está terminando. Eu quero que você deixe uma mensagem para o nosso ouvinte. E eu já quero te convidar para você voltar, né? Porque o povo amou você aqui. Eu quero dar parabéns ao nosso povo, porque é muito forte, muito resistente, tá? E a colaboração de todos está sendo muito importante para superar essa crise que não está sendo fácil. Nós ainda vamos ter que recuperar tudo isso que nós perdemos.
e com fé, tá? E todos se ajudando, acho que nós vamos chegar lá. Obrigada, Hans. Nossa, muito linda essa nossa entrevista, viu? A gente não podia ter demorado tanto para fazê-la. Obrigada, Hans. Sucesso para você, viu? E obrigada, né? Eu digo obrigada em nome de todos a quem você e todo esse grupo aqui colabora também. Obrigado, Samira. Um grande beijo para você. Então, gente, só para lembrar, eu conversei com o Dr. Hans Arteaga. Ele é médico. Se você quiser localizar todos esses trabalhos com quem a gente falou e do qual ele também acaba dando atendimento médico para as pessoas que precisam, é o grupo Somos Todos Um. Eu acho que se a gente for no Google e procurar, né, a ONG Somos Todos Um abre. E tem a IAFASP, onde ele, além de atender, ele também tem um programa, né? Ele tem uma participação na TV IAFASP. É pela internet, então você localiza isso, tviafasp.blog.br. Obrigada, Hans. Isso foi um prazer, beijo para todos. Um grande beijo. Um beijo para Leandra, beijo para Márcia. Beijo, Hans. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto. Daqui a pouquinho tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, às 7 da manhã, tem Mundial e você. Um grande beijo e até lá.